Oi, gente, eu sou o Alec, nascido Alexander Costa. Eu tenho 22 anos e hoje eu vivo de falar sobre literatura na internet. É muito engraçado para falar sobre isso, porque o meu eu interno de 15, 16 anos deve ter, tipo, muito feliz nesse momento, sabe? Sempre, desde que eu comecei a ler lá com 13 anos, sempre foi o meu sonho viver de literatura e eu busquei isso assim de diversas formas. Eu escrevi em blog, eu trabalhei em livraria e agora eu consigo, tipo, 100% manter meu sustento e o meu trabalho, e, enfim, viver disso com o que eu faço na internet, indicando, falando sobre literatura, trazendo discussões, trazendo debates, enfim, coisas que eu acho importantes da gente conversar, da gente discutir. Eu tenho 22 anos, no meu tempo livre eu gosto de ler, no meu momento de trabalho eu também gosto de ler, mas também gosto muito de ouvir música, gosto de jogar meus joguinhos de vez em quando. E nesse período de pandemia eu encontrei muito conforto e um abracinho assim no meu coração em clubes de leitura, chamadas de vídeo, live dos meus produtores de conteúdo favorito. E eu gosto muito de falar sobre isso. Quem me acompanha mais de perto, assim, no meu trabalho já sabe bastante disso, porque é um tema que eu gosto sempre de tocar, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa com uma história desse tipo, sabe? Eu nasci e fui criado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, no município de Belford Roxo. E quem já passou por Belford Roxo deve saber que é um município que tem zero de produção cultural, assim, zero incentivo. Não tem uma biblioteca, não tem uma praça, não tem caixa eletrônico, por exemplo, quando minha mãe precisa pagar a conta, ela tem que ir para a cidade do lado. Sempre fui uma criança preta muito privilegiada, eu acredito, porque eu sempre estudei em colégio particular. E mesmo nos meus colégios particulares, eu nunca precisei ler um livro, por exemplo, sabe? Aquele drama de, meu Deus do céu, eu preciso ler esse livro para o colégio. Nunca aconteceu. E eu cresci, eu cresci, me tornei esse adolescente sem literatura, sem influência de literatura na vida. O contato mais próximo, e que ainda assim é extremamente distante com a literatura, era tipo o filme do Harry Potter, sabe? Meus pais não leem, meus primos, meus tios. Eu tenho uma prima muito distante que lê, mas ninguém muito próximo a mim. E meus pais, por mais que eles não lessem, eles não me incentivassem a ler pelo exemplo, eles sempre gostavam, sempre faziam questão de que eu fosse para a Bienal do Livro, né, que acontece ano sim, ano não, aqui no Rio de Janeiro. E todos os anos eu ia, e todos os anos eu não gostava de ir, sabe? Trazia um ou outro livro de 10 reais que eu encontrava naquelas feirinhas de promoção, e chegava em casa mega me achando, olha só, eu tenho um livro, passava semanas andando com o livro na mão para mostrar para as pessoas que eu lia, que eu era inteligente, porque se você lê, você é inteligente. E eu cresci essa criança, sabe, sem o incentivo à literatura. Até que eu joguei todos os jogos que eu tinha para jogar no meu PlayStation 2, no meu Super Nintendo. A situação lá em casa não estava das melhores. E foi no ano de 2013, no ano em que eu entrei pro ensino médio, eu tinha 14 anos, e fui para a Bienal do Rio. E eu encontrei, assim, gente, eu sempre fui muito apaixonado por fantasia, histórias de fantasia, situações fantásticas, viagens no tempo, coisas do tipo, eu sempre gostei muito. E foi numa Bienal que eu tava andando lá com os meus amigos, beleza, de saco cheio já, querendo ir embora para casa. Eis que eu me deparo com um banner gigantesco. Que para quem já foi no Rio Centro sabe que o pavilhão é bem alto, né? Lá é bem alto. E era tipo assim, um banner que vinha do teto até o chão, de um cara caindo do céu, tipo, tentando pegar a mão de uma menina. Essa era a capa de um livro chamado Tempest, da autora Julie Cross. Conta a história de um cara que faz saltos no tempo e tudo mais, um romance assim, adolescente. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, que filme é esse? Preciso ir lá ver. Cheguei lá, dei com os burros d'água, não era um filme coisíssima nenhuma, era um livro, esse livro chamado Tempest.
E eu paguei R$ 40 na época. Foi o livro mais caro que eu já tinha comprado na minha vida, porque até então eu me contentava com aqueles de 5, R$ 10, que era só para levar para casa mesmo. E aí eu comprei. Pela primeira vez eu fiquei chocado, né? Porque eu me interessei por um livro no ônibus indo para casa. Eu comecei a ler e assim foi uma coisa assim surreal, era tipo um filme passando na minha cabeça, sabe? Eu fui até em casa lendo, li 10 páginas, estava me achando a pessoa inteligente, o leitor, né? Um nerd. E cheguei em casa e falei, mãe, eu li 10 páginas de um livro. Ela, legal, maneiro. Uh. E, e depois disso eu não parei mais, cara. Comecei e terminei de ler o livro, levei tipo 2 meses para ler. É um livro de 400 páginas. Hoje em dia eu leria no final de semana, sabe? Mas naquela época eu levei um tempão e para mim eu tinha lido super rápido, estava mega feliz. Comecei a pesquisar coisas na internet e aí eu descobri que existia uma comunidade inteira de pessoas que não eram, tipo assim, pessoas de 50 anos com um monóculo discutindo Machado de Assis na internet. Fiquei muito chocado e eu sempre tive essa coisa de gostar não só de participar e de estar no meio, eu sempre gostei muito de fazer, eu gostava de encabeçar as coisas. Eu falei, eu não vou me contentar com ler blogs e assistir vídeos, eu vou escrever em blogs e vou fazer vídeos. E foi assim então que surgiu o que hoje eu tenho o privilégio e a sorte de chamar de meu trabalho, Workaholic. E desde então, cara, é isso, assim, pensando em literatura 25 horas do meu dia, 8 dias por semana, e eu amei literatura, eu passei a amar literatura como eu nunca amei alguma coisa na minha vida antes, sabe? A ponto de, tipo assim, eu vou comprar todos os livros que forem possíveis, eu vou ficar sem comer no colégio para juntar dinheiro para comprar livro na Avon, para comprar livro nas lojas americanas, e falo em blog todo dia, e ler durante todo o dia, e, sabe, acompanha canais no YouTube e blogs e escreve. Não me contentei até parar numa livraria, trabalhando como livreiro. E depois, enfim, fiquei desempregado por conta da pandemia. A franquia onde eu trabalhava fechou. E aí não quero ficar longe dos livros, vou transformar o meu hobby em trabalho. E assim eu sigo alimentando esse meu vício. Literatura, cara, tá ao meu redor, assim, o dia inteiro, literalmente, porque eu trabalho falando sobre livros, eu descanso lendo livros, tomo banho ouvindo podcast sobre livros, e os meus amigos eu fiz por causa dos livros, e a gente conversa sobre livros, sabe? Então, eu sou muito grato a tudo que a literatura fez por mim, e sigo aí, desde os meus 13 anos, com esse vício que nunca passou. Um workaholic, hoje em dia, assim, é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, sob diversos aspectos. Tanto no aspecto profissional, sabe, de eu depender disso 100% para eu poder pagar minhas contas, aluguel e coisas do tipo, mas também no âmbito pessoal, sabe? É muito mais importante do que qualquer outra coisa, assim, que eu já tive. E a vontade, o desejo, e eu ouso dizer a necessidade de criar esse canal surgiu lá para meados de 2015, que foi quando eu fiz o meu blog. O meu blog ele é um ano mais velho que o meu canal, que eu fiz só no ano seguinte. Não, eu fiz em 2014, na real, estava no segundo ano do ensino médio. Eu fiz esse blog porque, como eu já disse, eu cresci nessa cidade que tem zero incentivo à cultura, à produção cultural, à literatura e coisas do tipo. Você não vê uma feira literária, a gente não tem uma biblioteca no município de Belfort Roxo, não tem biblioteca, não tem livraria, não tem teatro, você não vê esse tipo de coisa acontecendo. E eu me vi cercado de coisas que não necessariamente me interessavam, sabe? Sobre um tipo de música que eu não gostava muito de ouvir, e assuntos que realmente, tipo, nos quais eu não me enxergava. Eu nunca gostei muito de esporte, não sou o cara do futebol, não sou o cara, sei lá, dos bailes que aconteciam muito em Belfort Roxo, acontecem até hoje. E eu nunca fui essa pessoa. Então, a necessidade de criar o meu blog veio de falar com outras pessoas sobre literatura, de pessoas que tinham gosto em comum, porque, como eu falei, eu descobri tudo o mundo mágico no BookTube através da Pam Gonçalves, que na época o canal dela se chamava Garota It.
E eu descobri que, tipo, pessoas falavam sobre literatura e eu fiquei com vontade de estar no meio dessas pessoas. E eu via encontros de booktubers sabe? Booktube, mano. Pessoas normais da minha idade, sabe? Que não, sei lá, não fumam cachimbo e bebem uísque à meia luz, ouvindo uma vitrola com um gato no pé da poltrona. Falando sobre literatura, e eu queria muito fazer parte disso. E foi a partir daí, então, que eu criei o meu canal. E desde então, é isso, assim, sabe? O Bookaholic, ele é 100% da minha vida. Antes, ele sempre foi esse refúgio, sempre foi o meu blog, antes dele se tornar o meu emprego, ele ocupava esse espaço de é para onde eu vou quando eu não quero ter que lidar com as mazelas da vida, digamos assim. Então, eu alimentava durante todo o meu ensino médio, ali do segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu alimentei ele quando eu fiquei desempregado, depois que você se forma e você fica lá na casa dos seus pais sem ter um emprego. Então, segui alimentando aquilo ali. E durante esses 3 anos, depois eu consegui um emprego que eu ficava 12 horas longe de casa, eu trabalhava em shopping, numa livraria em São João de Meriti, depois em Nova Iguaçu, eu trabalhei no Top Shopping e no Shopping Grande Rio. E eu trabalhava durante 8 horas por dia, mas eu levava 2 horas no trajeto. Então eu saía de casa meio-dia, chegava meia-noite, e ainda assim eu arranjava meu tempo para ler e para gravar vídeo, para me dedicar. E foi assim durante um ano, até que começou a pandemia, eu comecei a ler mais ainda, o meu trabalho fechou, o lugar, a livraria onde eu trabalhava, e foi assim, num ato muito que de desespero mesmo, de tipo, você vai se tornar meu emprego ou sei lá, sabe? E foi aí então que várias pessoas também me cederam espaço, me deram oportunidades. A Pan, que eu já falei, uma das minhas maiores inspirações quando eu comecei lá em 2014, a gente se conheceu, a gente se falou, a gente fez live junto. Ela, Vitor, Bárbara, Thaís, enfim, várias pessoas que me cederam espaço, me cederam, sabe, me deram oportunidade de mostrar meu trabalho para mais gente. E hoje permitiram, direta ou indiretamente, que eu vivesse disso, sabe? E outra coisa que eu gosto muito de ver quando eu paro para olhar assim o meu canal de fora, uma coisa que me deixa muito feliz é como ele reflete 100% a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu fui ontem, a pessoa que eu fui quando eu tinha 15 anos. Porque você começa, tá lá, minha primeira resenha, Halo, da Alexandra Dorneto, um livro de romance sobrenatural, sabe? Que fala sobre uma menina que é um anjo e dela se apaixona por um cara humano e coisas do tipo. Até, sei lá, agora eu tô comentando literatura japonesa, tô comentando clássicos da literatura brasileira, principalmente autores negros. E eu falo, é tão importante para mim que se tornou uma parte da minha personalidade, uma parte de quem eu sou, porque todas as minhas fases elas estão lá, do momento em que eu entendi, não que alguma vez eu tivesse dúvida disso, mas do momento em que eu me entendi que eu sou uma pessoa negra e o que ser uma pessoa negra acarreta na minha vida. Então você vê conversas bem francas, sabe? Eu botando meu joelhinho lá para jogo, bem confortável na minha cadeira com cafezinho com leite, com pitadas de canela. Estou conversando sobre isso e depois você começa a ver mais indicação de pessoas pretas, depois você começa a ver mais indicação de autores LGBTQIA+, até o momento em que eu fiquei viciado em Star Wars, então vai ter um monte de vídeos sobre Star Wars, até o momento que agora eu estou viciado em literatura japonesa, lendo Murakami como se não houvesse amanhã, então você vai ter lá um projeto que já está com 6 vídeos, sabe, sobre o Murakami, um que é 84, porque é isso, assim, uma parte de quem eu sou, eu gosto de dizer que é tipo o lado esquerdo do meu cérebro, porque eu realmente penso no meu trabalho 24 horas por dia, eu gosto muito de fazer o que eu faço, e eu vejo que, principalmente depois da pandemia, não, né? Durante a pandemia, eu sinto que, como uma pessoa que produz conteúdo para a internet, sabe, de você falar sobre literatura, você toca naquele ponto de que é uma coisa importante, um debate, mas ao mesmo tempo que é uma coisa importante e que precisa ser discutida na nossa sociedade, eu tô tipo de peruca falando sobre literatura, sabe? Então também ocupo muito aquele espaço de entretenimento, de momento em que a pessoa vai relaxar ou ela só vai querer conversar sobre livro, que ela quer esquecer o caos do país, sabe? E todo esse desgoverno. E daí ela quer só sentar ali e conversar sobre livro e tal. E eu sinto que eu ocupo esse espaço hoje em dia na cabeça, no coração, enfim, das pessoas que me acompanham. Tanto que
Quando foi junho, julho, agosto, eu abri, agosto de 2020, no caso, eu abri um clube de leitura por assinatura, que hoje é tipo, uma das minhas principais fontes de renda. E é o espaço que, obviamente, nós somos um clube literário, é um clube do livro, então mensalmente a gente tem um livrinho que a gente lê e discute em encontros semanais, digamos assim, mas é também um ponto de para pessoas se encontrarem, para pessoas se conhecerem. Hoje nós somos muito amigos, nosso grupinho no Telegram tem tipo 110 pessoas, e a gente conversa o dia inteiro sobre absolutamente tudo. E a gente também fica, tipo, no Discord, em chamadas de vídeo, o dia inteiro fazendo qualquer coisa. A gente acorda, tipo, e aí, vamos no Discord. E a gente, tipo, toma café, almoça junto e faz maratona de leitura junto, sabe? Tipo 12, 24 horas lendo, conversando. A gente joga junto. Então, eu costumo até dizer que o meu grupo de amigos, sabe? Aquele seu grupo pessoal que tem você e mais três? Meu grupo pessoal sou eu e mais 109, sabe? Porque nunca existiu essa relação de nós somos os inscritos e ele é o youtuber. Isso nunca aconteceu. O meu grupo de amigos é o grupo dos inscríveis. São os inscritos mais incríveis do mundo, um trocadilho. E ocupa muito esse espaço aí de tá me salvando, sabe? Tá me salvando, ainda mais nesse período assustador, tenebroso que a gente está vivendo. Tem sido muito importante para mim ter esse tipo de contato e esse nível de intimidade com as outras pessoas, sabe? Eu tive diversos momentos assim durante essa minha trajetória, principalmente no último ano. Eu fico até meio receoso de falar isso, porque 2020, apesar de ter sido o que foi, né, foi um ano muito difícil para todo mundo, foi um ano difícil para o mundo inteiro. Mas em questão profissional, apesar de eu ter perdido meu emprego CLT, né, foi um dos melhores anos da minha vida, assim. E muita coisa aconteceu em 2020, assim. Eu definitivamente não sou a pessoa de 1º de janeiro de 2020, sabe? Não sou. E muitas dessas coisas têm a ver, obviamente, com o meu trabalho na internet. Eu acho que eu poderia citar vários aqui. Eu poderia citar uma das minhas maiores inspirações que eu falei lá em 2014, que foi a responsável por hoje, enfim, eu sei o leitor que eu sou e eu conhecer, tipo, e eu conhecer essa comunidade do qual faço parte hoje, que foi a Pão Gonçalves, a gente trocou uma ideia, a gente fez uma live junto. Hoje em dia a gente não se fala tanto, mas a gente se conheceu, sabe? Foi muito bacana para mim. Teve também o meu amigo Vitor, que hoje eu posso chamar de amigo. A gente sempre conversou assim de longe, mas hoje em dia nossa amizade ela é bem forte, eu acredito, e a gente está em projeto junto e a gente conversa o dia inteiro e com coisas não relacionadas a livro também, né? Porque nem só de livro vive o homem, mas o que eu posso citar também? O convite que eu recebi para aparecer numa matéria no Estadão foi muito doido para mim também, eu não acreditei. E foi muito surreal para mim. Tipo, eu recebi uma DM do perfil oficial do Estadão falando: pô, cara, a gente quer falar aqui sobre a taxação dos livros, aparece aqui. Eu falei, claro! E foi muito legal. Acho que eu posso citar também a publicação do meu conto na Amazon. Eu escrevi um conto chamado Lai Lai. E no primeiro dia, assim, da publicação dele, eu vendi mais de 300 cópias e eu fui parar nos meus vendidos da Amazon. Isso foi muito absurdo para mim também. Eu publiquei, acho que foi em julho, por aí. Tipo, sai mais coisa. E eu acho que outro momento marcante não é exatamente um momento marcante, mas são as pessoas que eu conheci nesse caminho. Como eu falei, eu falo com muita tranquilidade, tipo, muita tranquilidade e com 100% de certeza que 9 a cada 10 pessoas com quem eu falo no meu dia chegaram na minha vida por conta do Workaholic. Por exemplo, hoje eu moro em Seropédica com o meu melhor amigo. O melhor amigo é esse que eu conheci por causa do meu canal lá em 2015, sabe? Ele também tinha canal na época e daí a gente foi no evento literário, a gente se conheceu por lá por causa do meu canal. Então, eu acho que não tem nada mais especial do que as pessoas com quem eu lido hoje em dia, seja de pessoas no meu meio pessoal, assim, sei lá, as pessoas com quem eu converso no privado do Telegram, sabe?
mas de contatos que eu fiz também por causa do trabalho, para trabalho. É, maravilhoso. Autores também que eu já tive a oportunidade de conhecer, de bater um papo. Cara, tipo, o Emicida me seguiu no Twitter, sabe? E são coisas assim, são coisas que eu não consigo acreditar até hoje, mano. O Emicida, um dos meus ídolos, me conhece, me segue no Twitter. Tipo, só alegria. Eu, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu não me contento só em consumir a coisa. Eu não me contento em ficar só de um lado do rolê, sabe? Eu quero ser a pessoa que toma partido nas coisas, eu gosto de fazer. E, obviamente, né, que uma pessoa que gosta de ler, no meu caso, e que não se contenta em ficar lendo, vai querer escrever. E eu, obviamente, comecei a escrever quando eu era mais novo. Eu escrevi várias coisas, assim, eu tinha várias ideias, nunca terminei nada. E eu escrevi várias coisas, assim, umas coisas bem ruinzinhas que eu olho para trás hoje, com certeza era um livro do qual eu faria resenha extremamente negativo no meu canal hoje, mas que estava aí, que eu lançava numa plataforma de autopublicação chamada Wattpad. Eu postava lá, tipo, todo mês, basicamente. E eu sempre senti essa necessidade, assim, de me ver nas coisas que eu consumia, sabe? Então, por exemplo, eu escrevi uma coisa chamada Wyatt, que era o nome de uma sériezinha que eu tinha vontade de escrever no Wattpad. Eu acho que até tem o primeiro capítulo lá ainda. E, por exemplo, todos os personagens eram negros. E era uma história que, principalmente, é inspirada, sei lá, na Terra-média do Tolkien, sabe? E eu sempre tive essa vontade de escrever, de botar para fora coisas que normalmente eu não conseguia encontrar e que eu não me enxergava. As pessoas não falavam sobre, pelo menos a minha bolha, né? Não falavam sobre literatura de gente preta, como se fala hoje em dia, né? Graças a Deus que a gente está andando ali de passinho em passinho. Mas é isso, eu escrevia muito sobre a aventura normal, sabe? Que ser preto não importava e que os personagens eram pretos. Eu tinha lá um mago que estava estudando num colégio de magia e que eu percebia que ele tinha que derrotar o Homem das Trevas, sabe? Esse tipo de coisa assim. São clichês que hoje em dia eu não escreveria, porque eu não sinto vontade, mas que se você quiser escrever e quiser mandar, pode fazer isso, porque é muito importante que a gente naturalize nossa existência em outros meios, né? E que a gente não resuma a nossa vida à dor, pura e simplesmente, né? Já diria o próprio homicida, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. E a minha relação com a escrita vem muito daí. Por exemplo, o conto que eu publiquei no ano passado, que se chama Lai Lai, é um conto de fantasia que eu mesclo algumas crendices brasileiras. Eu falo, inclusive, naquele conto lá. Eu não chego a falar o nome, mas é o bicho-papão, que aqui no Brasil tem certas regiões do Brasil, que ele é conhecido como tutu. E é a história de um menino de 2, quase 3 anos, que se percebe, porque começa a ter pesadelos, assim, de que ele está sendo perseguido por esse cara, e ele tem gatos também, inclusive, acho até legal de mostrar, peraí. Os meus inscritos no meu aniversário me deram um luanzinho de biscuit e um gatinho de olho roxo, que são elementos da minha história. Eu guardo isso aqui com muito carinho, assim, todo livro que eu tô lendo. E eu publicava, na real, faz tempo que eu não publico coisas, inclusive tem gente querendo arrancar minha cabeça, mas eu escrevo, na verdade, muito sobre essas coisas que eu não consigo ler normalmente, sabe? Histórias normais de pessoas pretas vivendo. No meu caso, você tem esse menino que o conto se passa em 3 anos diferentes, em um dia de cada ano, né? 3 anos consecutivos, e ele vai ter meio que o mesmo pesadelo, só que com uma variantezinha ali. Ele é protegido por 3 gatos, tem também muito a lua, como a presença da lua é bem forte no conto, e eu foco exatamente nisso, em contar pessoas pretas vivendo. Você tem ele, por exemplo, o Luan é filho de 2 homens gays, então ele tem 2 pais, e é isso. Eu escrevo para naturalizar existências. Assim, é muito fácil, né? A gente reclamar que o Brasil não lê e que ninguém é leitor.
e a gente não fazer o mínimo para mudar. Obviamente, a gente tem que cobrar muito desse governo para, enfim, para fazer programas de incentivo, para botar a biblioteca nos lugares, para botar, sabe, incentivar a população, a literatura. Volto a dizer, cara, eu não li um livro para o colégio, sabe? A cidade de Belford Roxo, o município de Belford Roxo não tem uma livraria, gente, não tem uma biblioteca, não tem nada. É uma cidade gigantesca, com mais de 800 mil habitantes, e não tem uma mísera livraria. Isso é muito significativo. A falta de uma biblioteca, de uma livraria, de um lugar em que as pessoas possam entrar e ter contato com livros, reflete, obviamente, na quantidade de pessoas que vão ler naquele lugar. Mas, enfim, é óbvio que a gente tem que cobrar do governo, mas uma situação, inclusive, que eu via se repetir muito, principalmente na época que eu trabalhava em livraria, é o pai ou a mãe, enfim, o responsável, né, o guardião, sei lá, que vai na livraria e chega assim, dizer, sabe? Tipo, o cara, um armário, chega lá com a criança e fala assim, indica um livro para esse menino aí, sabe? E aí a criança vai e se interessa, sei lá, por um livrão de desenho de um youtuber. Bota aí, vocês sabem o que eu tô falando. Enfim, e aí eu vou todo animado mostrar para aquela criança o que que tem e tal, e aí o pai fala, não, isso eu não quero não, mostra livro de verdade. Sabe? Tipo, como se a criança não pudesse gostar de um livrinho que é feito para ela, entende? Toda essa coisa é tipo é um problema muito maior de pais que colocam livros infantis nessa caixinha de subliteratura e de que você, se você ler isso, não vai importar. Quantas vezes eu via do lado de dentro da vitrine o pai brigando com a criança porque ele viu o livrão do YouTube favorito dele estampado na loja, ele queria entrar dentro da livraria para saber o que que é aquilo, sobre o que que é, e o pai brigava, o pai não deixava, o pai gritava, sabe, no shopping. Então, obviamente, muita coisa parte desse pseudo-governo, mas a mudança ela tem que acontecer principalmente dentro da gente. Então, se você é pai, você está me ouvindo, você está me vendo, o melhor jeito que você pode incentivar o seu filho, a sua criança, alguém dentro da sua casa a ler é pelo exemplo. Então, leia qualquer coisa, cara. Tipo, leia qualquer coisa. Eu sou a prova viva que anda e de que literatura muda a vida de uma pessoa, de que literatura pode ser a coisa mais importante da vida de uma pessoa, sem você colocar esse peso inteiro, sabe? É um objeto de transformação? Mas não é só isso. Literatura é entretenimento, é diversão, mas também é aprendizado, também é dor, também é registro histórico, também é documento, sabe? Mas leia pelo exemplo, tipo, incentive a ler pelo exemplo e leia o que você quiser, seja, sei lá, clássicos da literatura brasileira, seja literatura contemporânea, seja livro que tem sabre de luz, sabe? Leia e cobre do seu prefeito.